Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender e precisamos ter claro é que a salvação de Deus é tríplice. Amém? Ela alcança o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E ela também tem uma ordem. A salvação começa no espírito. Depois ela acontece na alma e por último no corpo. O primeiro estágio da salvação é a salvação no espírito. Amém? Deus salva o nosso espírito. Como? Através da regeneração. Ou, você pode chamar também a regeneração de novo nascimento no espírito. Então esse é o primeiro ponto da salvação de Deus, ou seja, é por onde inicia a salvação de Deus, por onde? Pelo meu espírito, como através da regeneração ou do novo nascimento. Quando acontece o novo nascimento? Isso é muito importante. O novo nascimento acontece quando eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que Ele é o único e também suficiente Salvador da minha vida. E que por meio de seu sacrifício, eu tenho vida. Quando eu creio nisso e declaro isso, então o meu espírito nasce de novo. Agora que vai ficar estreita a coisa, diga por quê? Porque você não precisa para isso nunca ter posto o pé numa igreja. E essa é a prova que quem salva não é a igreja. Porque você pode nunca ter pisado numa igreja e dizer isso, e dizer eu creio nisso, e o Espírito de Deus vai entrar no seu espírito, e seu espírito será regenerado, ou seja, você vai nascer de novo, e vai deixar de ser uma criatura, e vai passar a ser filho. Quem está aí? Geralmente isso acontece através da pregação do Evangelho. Quando alguém prega o Evangelho, você entende, crê, confessa, e isso acontece. Quem passou por essa experiência, levante a mão. E o bom é que você não era crente, né? Mesmo assim Deus te salvou. Porque a gente pensa que Deus só salva crente. Está conseguindo pegar? Amém. Nós temos essa concepção errada de que Deus só salva crente. Você nem era crente, Ele te salvou. Agora observe. Nesse estágio da salvação do Espírito, Deus nos justifica por meio da redenção de Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3. Vamos ler do verso 24 ao verso 23. Romanos capítulo 3, do verso 24 ao verso 26. Sendo justificados gratuitamente. Olha que palavra bonita. Gratuitamente. Não tem que pagar. Amém. Amém? Amém. Você sabe que as pessoas sempre confundem. Eles dizem assim, ó. Quando você cobra qualquer coisa na igreja, eles dizem assim: de graça recebeu, de graça dá, irmão. Só que eles esquecem que a única coisa que a gente recebeu de graça foi a salvação. E ninguém está cobrando a salvação. A gente cobra cadeira, é aluguel de coisa, é água, energia, é aluguel de prédio, essas coisas que a gente cobra, irmão. Porque aí cada um paga o seu. Outro dia eu disse para uma pessoa, falei, irmão, a estupidez tem que ter limite. Não diz com essa palavra assim, né? Que eu sou mineiro.
do interior, a gente fala meio grosseiro. Eu disse, irmão, até para ser burro tem que ter limite. Porque ele falou assim, pastor, eu acho errado você fazer uma conferência e cobrar. Eu falei, vindo de você, meu irmão, eu até entendo mesmo que você acha errado. Ele falou, de graça recebeu, de graça dá. Eu falei, então vai lá e diga para o pessoal do resort lá, que cobra 15 mil por dia, para eles me dar de graça. Se de graça eu receber, de graça também vou te dar. Agora o que acontece? A gente não cobra, aí tem que levantar a oferta. Aí o tempo que a gente ia levar para falar daquilo que a gente precisa falar, tem que ficar falando da oferta. Então eu prefiro que cada um pague o seu e a gente fale daquilo que precisa ser dito. E o negócio da oferta também é injusto, porque um vai lá e dá 1.000, o outro vai lá e dá 10, e recebe do mesmo jeito. Então é melhor cobrar que a gente divide em partes iguais. Um não precisa dar mais do que o outro. Está conseguindo entender? Ah, pastor, eu acho errado que o senhor cobre para dar aula. Eu falei, irmão, então você não disse isso quando eu estava na faculdade pagando mensalidade? Está conseguindo entender ou não? A igreja não cobra o que ela de graça recebeu. O que nós de graça recebemos? Salvação. E você é salvo gratuitamente, irmão. Só você levantar a sua mão e abrir a sua boca e dizer, eu creio. Amém. E o Espírito Santo, sem cobrar nada, vai entrar no seu espírito. Amém. E vai se unir ao seu espírito. E o seu espírito, que outrora estava morto, vai tornar a viver. Vai ser totalmente regenerado pelo Espírito de Deus. E você e Deus serão apenas um espírito. Você vai deixar de ser criatura e vai passar a ser filho. Gratuitamente, não tem preço. Ninguém nunca cobrou isso na igreja. Isso é mentira. Aliás, nós investimos muito dinheiro para que essa mensagem vá gratuitamente pelo mundo todo. Você está por aí? Amém. Então vamos lá. Pode continuar. Gratuitamente, nós paramos aí. Tá. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por sua graça, é diferente de graça, né? De graça é não tem preço. Por graça quer dizer, não há mérito. Você não merece. Você não tem que fazer por merecer. Mesmo assim ele te dá. Você acha que você é melhor hoje ou na época que você não conhecia Jesus? Ei, tem alguém aí? Você está em dúvida? Você crê que você hoje é uma pessoa melhor do que quando você não conhecia Jesus? Amém. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você comete hoje as abominações que você cometia quando você era ignorante a respeito de Cristo e da vida eterna? Não. Sim ou não? Não. Não. Então hoje você é uma pessoa, para Deus, pelo menos, muito melhor hoje para com Deus do que naquele tempo. Sim ou não? Sim. E se quando você era ruim ele te amou, por que ele não vai te amar agora que você só é mais ou menos? Está pegando? Irmão, Deus amou você quando você era muito ruim. Agora, porque você é mais ou menos, Ele não vai te deixar de te amar. Quem está aí? Aleluia. Me ajude a pregar. Vire para essa pessoa bonita que está do seu lado. A mais bonita, cheirosa, perfumada. E diga para ela assim, escute. Não tem nada que você possa fazer. Para que Deus te ame mais do que Ele te amou no dia em que Ele matou o próprio filho. E não tem nada que você possa fazer que faça com que Ele te ame menos que Ele te amou no dia em que Ele matou o próprio filho.
Você não pode fazer nada para Ele te amar mais. E você não pode fazer nada para Ele te amar menos. Porque Ele te amou quando você nem existia. Ele te amou quando você ainda nem sonhava em nascer. E Ele te amou com todo o amor que Ele tinha para amar. Aleluia. E Ele matou o próprio Filho por você. Quando você ainda sequer tinha ciência de sua existência. Da realidade da divindade. Mesmo assim Ele te amou. Você não sabia nada, você não sabia de nada, mesmo assim Ele te amou. E Ele te amou. Não foi porque você consertou e mudou de vida. Ele te amou quando você estava chafurdado no mais profundo lamaçal. Aliás, Deus te amou no pior momento da sua vida. Deus te amou. Você tem que imaginar qual vai ser o pior momento da sua vida. Foi naquele dia e naquela hora que Ele te amou. E Ele te amou conhecendo você. Você nunca vai pegar Deus de surpresa. As suas atitudes não surpreendem a Deus. Ele te conheceu por completo. Ele te conheceu por completa. Ele sabe e Ele conhece cada pensamento, cada um dos seus passos. E Ele te viu no dia mau e no pior dia da sua vida. Ele disse: eu te amo. E ainda assim vou matar meu filho em favor de você, para que com ele você também se torne filho por adoção e seja também chamado filho e não mais criatura. Ele simplesmente te amou. Tem gente que acha que vai surpreender a Deus. Pastor, você não conhece os crentes da minha igreja. Você é que não conhece os da minha. Pastor, na minha igreja tem até homem que bate mulher. A sua tá boa, irmão. Na minha tem mulher que bate homem. Você está rindo porque não foi você que teve que ir lá tirar a tesoura da mão da irmã. Pensa numa baixinha brava. O marido dela ficar no meio da rua. Acalma, amor. E ela com a tesoura: vem aqui para você ver. Depois que ela acalmou, ela disse: ai, pastor, Deus não me ama mais. Pastor, o que eu fiz? Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer tal coisa. Eu falei para ela assim: você não. Mas Deus não só sabia que você era capaz, como Ele viu você fazendo antes mesmo de você fazer, e mesmo assim Ele resolveu te salvar. A salvação de Deus não está condicionada ao que você faz ou deixa de fazer. Não vai ressuscitar aquele espírito assembleano, não. Ai, quer dizer que eu posso sair pecando? Não, você peca mesmo. Você não pode sair, você já faz isso. Entendeu? E vou te falar mais, a maioria de nós não pecamos nem posso dizer que você peca por falta de caráter. A maioria de nós pecamos por ignorância. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado. São 613 leis. Se alguém te perguntar os 10 mandamentos, você não consegue responder. Então você não sabe o que é pecado, como é que você vai dizer que não peca? Está conseguindo entender ou não? Amém. De modo geral, nós na igreja não sabemos o que é pecado e o que não é. Como que nós determinamos a nossa vida? Nós somos deixados ou nos deixamos dirigir pelo Espírito. Porque nós não vivemos na lei, nas regrinhas. Então a gente deixa que o Espírito nos conduza. E quando nós estamos indo pelo caminho errado, o Espírito nos alerta.
Claro que isso para aqueles que têm sensibilidade no espírito. Né? Porque tem gente que você pode colocar uma buzina, que ele continua pecando e diz, não ouvi. Não houve alerta nenhum. Você pode pôr a sirene perto dele. Esses são aqueles, né? Que são desatentos no espírito. Quem está por aí? Amém. Vamos lá, vamos continuar lendo. Então, preste atenção. A redenção aconteceu gratuitamente e pela graça. Amém? Amém. Vamos lá. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, aonde é a redenção? Aonde é a redenção? Aonde é a redenção? Pensei que era no seu comportamento. Pensei que a redenção acontecia quando você não pecava. Porque é assim, né? Pecou, vai para o inferno. Não pecou, está salvo. Mas aqui a Bíblia diz que a redenção está em Cristo. E não em nossos atos de justiça ou de iniquidade. Segura na mão dele para ele não ir embora, segura. Ele já começou a sofrer, tadinho. Vai lá, continue. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Então, gratuitamente, por graça em Cristo e mediante a fé. Mediante a fé. Aí é que mora as interrogações do nosso coração. Quem aí crê e quem não crê? Só você pode responder. Então, acerca da sua salvação, só pode dizer você e Cristo. Porque foi Cristo quem morreu e só você pode dizer se crê. Amém. Quem crê? Amém. Se você crê, levanta a mão, deixa eu ver. Então eu tenho que entender que você é salvo, você não está mentindo, você crê. Agora, se você estiver mentindo, também o problema é seu. Mas se você diz que crê, eu tenho que acreditar que você crê. E tenho que te receber como filho. Aleluia. Porque você está declarando que crê. Amém. Quem está aí? Amém. Vamos lá. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Continue. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A partir do momento que nós somos salvos no Espírito, que acontece a regeneração do nosso Espírito, ou o novo nascimento, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3. Eu creio que deve ser. Só um minutinho. Eu vou conferir minha anotação aqui. Só um minutinho. João 3, versos 5 e 6. Pode ler? 5 e 6. Uhum. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Continua. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Deixa eu tentar te fazer entender um detalhezinho.
Jesus está falando com Nicodemos acerca do novo nascimento no Espírito. E olha o que ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Amém. Então deixa eu só colocar aqui para você como era a igreja de até outro dia atrás. Era o seguinte: salvação e reino de Deus para nós era sinônimo. Sim ou não? Sim. Quem lia reino e pensava que era salvação? Quanto? Então era um sinônimo. Se é um sinônimo, só observe: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Ou seja, com o entendimento antigo que tínhamos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ser salvo. Você está aí ou não? Sim. Agora me diga, quem crê em Jesus e morre sem se batizar, está salvo ou não? Sim. Mas se você pensar que isso aqui está falando da salvação, você tirou da vida eterna todos os que morreram crendo, mas não se batizaram. Porque esses que morreram crendo, mas não se batizaram, estão salvos, mas não reinam. Se você disser que reino e salvação é uma só coisa, você está tirando desse pessoal a salvação. Quem conseguiu entender? Está conseguindo pegar? Nós temos 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento, que quando traduzido para nós, se traduz vida. A primeira palavra é bios. O que é bios? A vida física, a vida da carne, a vida do corpo. Amém? Amém. De onde vem a palavra biologia, que estuda a vida na carne, a vida física. Agora observe. A segunda é psique. Quando essa palavrinha aparece no original grego, nós traduzimos ela por vida. Mas psique, diferente de bios, que é a vida da carne, psique é a vida da alma. Está conseguindo pegar? E depois nós temos a palavrinha zoe. Z-O-E. Zoe. Que é a vida no Espírito. Quem está pegando? A vida no? Então, no primeiro estágio da salvação, esse estágio diz respeito apenas à vida eterna e à regeneração do meu espírito. Uma vez que o meu espírito é regenerado, uma vez que eu nasci de novo, eu tenho vida eterna. Amém? Olha como está escrito: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você pode repetir comigo? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Me responda uma coisa: eterna dura até que dia? Para sempre. Não é até que peques de novo? Não. É até quando? Será que Deus vai pôr eterna se Ele sabe que você vai pecar de novo? Por que Ele vai pôr eterna se Ele sabe que você vai pecar? E caso você pecar, a vida eterna passa a ser temporária. Por que não está escrito temporária? Por que está escrito eterna? Porque não é temporária, é eterna. Independente do que você faça ou deixe de fazer, sempre será eterna. Todo mundo que aceita Jesus é fiel. Não. Você é fiel? O seu silêncio é uma sentença sobre sua cabeça. Então observe, ser salvo não é o mesmo que ser fiel. Ser salvo
é receber o favor de Deus, manifestado no sacrifício de Cristo, proposto e repartido gratuitamente pela graça para todo aquele que crê. Amém, irmão? Amém. Irmão, a primeira coisa que você vai ter que entender é isso. Põe na sua cabeça. Se Deus te salvou, Ele te salvou. Se Ele te salvou, não há mais possibilidade de você ir para o inferno. Aleluia. Pastor, e se eu for infiel, você é. E para a sua infidelidade, existe um tribunal, chamado o Tribunal de Cristo, aonde você vai responder por sua infidelidade e aonde você vai pagar por todos os erros que você cometeu depois que você foi salvo. Só que a condenação desse tribunal não é o inferno. Aliás, não é nem condenação, porque esse tribunal não condena ninguém. Ele disciplina pessoas. Porque condenação é para as criaturas. Filhos não, são disciplinados. Os filhos são o quê? Disciplinados. Vou fugir um pouquinho só para te mostrar um texto em Hebreus. Abra em Hebreus 9. Perdão, Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Verso 5. Pode ler. Pela fé, Enoque foi transladado. Não. Hebreus 12, 5. 12. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Então Filho- observe. Existe uma exortação para quem é filho, amém? Vai lá. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Então o filho, ele é corrigido e repreendido. Não condenado. Corrigido e repreendido. Vai lá, verso 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então diga, o fato de eu ser filho Fato do seu não quer dizer que eu não possa sofrer açoites e que eu não possa apanhar. Agora entenda, a mão que vai bater é a de Deus. Se a do seu pai já não foi fácil, tente imaginar a mão divina. Verso 7. Se suportais a correção, Deus vos trará como filhos. Não, trata. Desculpa, vos trata como filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque filho há a quem o pai... Porque que há filho há a quem o pai não corrija? Porque que filho há a quem o pai não corrija? Deixa eu te falar uma coisa. Quem já apanhou do pai aí? Levante a mão. Não entenderam a pergunta, eu vou falar de novo. Quem já apanhou do pai aí? Levante a mão. Meu Deus, olha, todo mundo era terrível. Então, mas você foi embora de casa por causa disso? Não. Sim ou não? Não. Seu pai deixou de ser seu pai? Não. Então por que na igreja quando você apanha você quer ir embora? Dói. O problema é quando você muda de igreja, você mudou de casa, mas o pai é o mesmo, vai continuar batendo.
Você está aí ou não? Continuamos. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes. Diga comigo, todos. Todos. Diga de novo, todos. Todos. Então diga, quem é filho Quem é filho é disciplinado. é disciplinado. Diga, todos os filhos Todos os filhos são são e serão e serão disciplinados. disciplinados. Se estás sem a disciplina, talvez não sejas filho. Se a sua vida é um mar de rosa, talvez você não seja filho. Observe isso. Continua. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Diga assim, aquele que vive no mundo, vive a própria sorte. Deus não disciplina quem está no mundo. Quando as coisas vão mal para eles, é só colheita do que plantaram. Você não. Você é disciplinado pelo seu pai. Pode ser que você faça uma coisa que todo mundo faz. Mas como eles não têm pai, não apanham. Você vai apanhar. Quem entendeu, diga amém. Hein? Você reparou que todo mundo volta de Orlando com a mala cheia de bugiganga, ninguém para eles? Quando é a sua vez, venha por ali. Diga o que é isso? O pai. Está conseguindo pegar, irmão? Hein? Todo mundo fura a fila. Quando é você, todas as buzinas tocam. Diga por quê? Tem pai. Quem está por aí? Amém. Verso 9. Além disso, tivemos os nossos pais, os quais, segundo a carne, nos corrigiam. Nós os reverenciávamos. Não haveremos, então, de estar muito mais sujeitos ao Pai dos Espíritos e viveremos? Verso 10. Pode ficar com os microfones na mão para vocês lerem rapidinho, vamos lá. Verso 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, para que haja santidade em você, Deus te bate. O seu pai te corrigia do jeito que ele achava que devia. Deus te corrige para que você seja santo e caminhe em santidade. Pode continuar? Verso 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Então, observe. Na verdade, no momento em que a correção está sendo aplicada, ela não é motivo de alegria. É motivo de tristeza. Por isso que crente é tudo cheio de mimimi. Mimimi, 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 mimimi. Porque estão apanhando. Ninguém fica alegre quando está apanhando. Mas ela produz fruto. Amém. A disciplina, que no momento em que é aplicada não é motivo de alegria, mas sim de tristeza, produz fruto digno de vida eterna. Deus vos corrige para que não sejais condenados. Amém. Filho não é condenado, filho é disciplinado, corrigido, não condenado, porque já não resta condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação.
há uma expectativa de disciplina. Quem está por aí? Amém. Então, agora que você é filho, traz a mão no seu coração e diga: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filha de Deus. Quando alguém diz assim: então quer dizer que a salvação é eterna, eu posso sair pecando. Quem já ouviu alguém dizer isso? Levanta a mão se você já ouviu. Confessa agora. É como se você dissesse o seguinte: tente imaginar um menino que cresceu sem o pai. Não conhecia o pai. Muitos anos mais tarde, ele acaba descobrindo quem é o seu pai e descobre também que o seu pai é um grande empresário e um homem muito rico. E ele vai até o pai. E o pai o recebe como filho. O reconhece, o recebe como filho. Por que ele se tornou filho? Ele vai sair explodindo as empresas do pai dele, vai sair tacando pedra na janela, derrubando as vidraças, explodindo os carros, vai fazer isso? Sim ou não? Diga por quê? Porque se ele foi recebido como filho, o natural é que ele queira cuidar de tudo aquilo que é de interesse de seu pai. E se você foi recebido como filho, e o interesse de Deus, o teu pai, é a santidade, o normal é que você queira cuidar daquilo que agrada àquele que como filho te recebeu. Glória a Deus. Está conseguindo entender ou não? Essas pessoas que acham que porque fui salvo eternamente posso sair pecando, eu me pergunto se essas pessoas passaram pela experiência do novo nascimento. Eu tenho esse questionamento: será que eles entenderam que eles são filhos? Quer dizer, agora eu sou filho de Deus, vou andar abraçado com o inferno? Não, pelo contrário. Agora que sou filho, mais ainda farei tudo o que possível for para agradar aquele que generosamente, como pai, me recebeu como filho. Glória a Deus. Aleluia. Você está por aí ou não? Quem está por aí? Levanta a mão, deixa eu ver, pelo amor de Deus. Então olha para quem está falando e diga assim: você é filho de Deus. Eternamente. Diga: isso não vai mudar. Diga: nem por isso. Você tem que sair por aí pondo fogo no mundo. Pelo contrário, é agora que você deve fazer mais ainda para agradar aquele que te recebeu. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Por causa da queda do homem, todos nós estávamos espiritualmente mortos em delitos e pecados. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Que parte de você estava morta? O seu Espírito. espírito. É claro que a sua alma e o seu corpo não estavam mortos. Amém? Amém. Você estava morto no espírito. E ele te deu vida no espírito. Porque no espírito você estava morto. Vamos ler o capítulo 2 a partir do verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Viu? De novo. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Diga: quando ele me deu vida, eu estava em pecado. Amém.
Se o pecado fosse problema, ele não te daria vida. Vou falar, hein? Posso falar? Segura na cadeira para você não ir embora. Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é você. Deus pecou? Então não é problema dele, é seu. Agora, no dia que você arrumou o problema, quem foi que pagou a conta? Deus. Os vossos pecados, pastor, diz o profeta Isaías, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Disseste bem. Entre vós e Deus, não entre Deus e vós. Quem foge é você. Porque Adão pecou, e ao que me consta, Deus continuou descendo no jardim. Se ele tivesse com problema com o pecado, era só não descer mais. Fica lá no céu, onde não tem, hein? Mas Deus, não obstante, continuou descendo. Quem fugiu foi Adão. Porque era ele quem tinha problema com o pecado, não Deus. Deus desceu normalmente. Mas Adão fugiu. Porque quem tem problema com o pecado não é Deus, somos nós. Eu me lembro, quando eu era menino, eu queria ir na festa junina. Meu Deus, se meu tio estiver assistindo, hoje ele me pega. Eu queria ir na festa junina. Mas ninguém me deixava, porque eu era crente. E naquele tempo que eu era crente, irmão, crente não podia fazer nada, nem respirar rápido. Respirava rápido, estava pecando. Eu queria ir na festa junina da escola, todo mundo ia. Eu pedi, não deixaram. O que eu fiz? Esperei todo mundo dormir. Abri a janela do quarto. Pulei a janela. Não antes de colocar umas almofadas debaixo do cobertor. Pulei o muro. Naquele tempo você podia pular muro, né? Vai pular hoje, você vai preso. E fui para a festa junina da escola. Voltei 1h. Nunca tinha ficado tão tarde na rua. Tomei quentão. Não pensa que aquele negócio dá um suador. Dancei quadrilha, arrumei até remendo para a calça. Pulei a fogueira, paquerei as meninas, foi um negócio de doido. Voltei e dormi. Domingo de manhã, culto, 9h. Eu acordo às 8 com aquela cara de ressaca. Vou para o culto. Quando eu chego lá, parecia que o céu resolveu descer todinho naquele dia. Mas era tanta glória, era tanta presença de Deus naquele louvor, o que eu fiz? Fiquei lá no fundo, porque parece assim, no dia que você peca é que Deus resolve fazer o negócio acontecer. No seu pior dia, e tudo acontece naquele dia. Eu sentei lá no fundão. Chorava. Arrependido. Até sexta, né? Que arrependimento da adolescente só dura até sexta. Chorava. E os irmãos, o que aconteceu? Eu, nada. E os irmãos estão achando que é a presença de Deus, né? Eu estava chorando de vergonha. Chorando de arrependimento. Eu estava com medo, eu estava morrendo de medo, porque naquele tempo eles falavam que Deus matava, lembra? Não, irmão, os crentes antigamente tocavam o terror. Dizia que Deus ia te matar, que você ia para o quinto dos infernos. Né? Não bastava ir para o inferno, tinha que ser no quinto. Entendeu? O negócio era terrível. E aquela glória toda, e eu, depois de tudo que eu fiz, eu fui todo no inferno. Muita gente pensou igual eu, foi embora e nunca mais voltou. Se eu já estou condenado mesmo, vou ficar na igreja para quê? Aí agora eu já sei como é que funciona. Quando eu chego na igreja, que os adolescentes estão sentados lá para o fundo, cabisbaixo, eu sempre dou um cutucão de: o que você fez ontem? Nada, pastor.
Irmão, pode falar porque eu já estive nesse lugar. Então, somos nós que fugimos, não é Deus. Você já viu Deus mandar fechar a porta da igreja para que não entre um ímpio? Então não é ele que tem problema, somos nós. Porque o que eu vejo é que o ímpio é que não quer vir aqui. E a maioria deles, acredito no que eu vou te falar, não vem porque não se sentem aptos, dignos. Eles dizem assim, quem sou eu, comedor de feijão, para ir falar com Deus? Então, é eles que se afastam, nós que nos afastamos. Deus continua vindo, Deus continua chamando. Aliás, Deus não se contenta apenas em chamar, Ele chama pelo nome. Lembra? Adão, onde estás? Aí o pessoal fica pensando, e é claro que você é inteligente demais para isso, eu não acredito que você pensou assim. Essas coisas só pensam assim, aqueles irmãos lá da minha igreja. O pessoal fica pensando que Deus estava procurando Adão de trás de uma árvore. Cadê Adão? Não estou vendo. Deus não estava, presta atenção, Deus não estava perguntando a localização geográfica de Adão. Você consegue tentar imaginar Deus procurando por alguém e não encontrando? Sai aí, Adão, senão eu não consigo te achar. A Bíblia diz que ele tem 7 olhos de fogo que esquadrinham toda a terra. Os querubins que estão debaixo do seu trono têm olhos por dentro e por fora. As rodas que estão no pé do trono são cheias de olhos, à frente e atrás. Você está achando que alguma coisa Deus não vai ver? O que Ele está perguntando, Adão, onde você está, dentro de você mesmo, que o meu espírito não consegue mais se conectar ao teu espírito? Essa é a pergunta, porque o Adão está espiritualmente morto agora que pecou. Então o espírito dele morto não conseguiu conexão com o espírito do vivo Deus. Então Deus teve que vir falar com ele em voz audível, para que ele entendesse, ouvisse e recebesse pela alma e não pelo espírito. Você estava morto em delitos e pecados, e Deus enviou uma palavra para a tua alma, para o teu entendimento. Te chamou pelo teu nome. Aleluia. E te deu vida novamente. Vida onde, se você não estava morto? Vida no espírito, porque o teu espírito estava completamente morto. E Ele te deu vida novamente no espírito, quando você estava em delitos e pecados, chafurdado, afundado, atolado. Então creia, você é hoje, no seu pior momento, muito melhor do que você era quando você não conhecia Cristo. Amém? Amém. Como estávamos mortos no espírito, era necessário que uma vida nova entrasse em nós. Abra sua Bíblia em Hebreus 5. Deus é eterno ou temporário? A vida que Deus tem é eterna ou temporária? Como nós que estávamos mortos precisávamos receber vida, e a vida que recebemos é a própria vida de Deus, a vida que nós recebemos na regeneração é a vida eterna. Amém? Amém? Vamos lá. Talvez hoje você ache que a coisa fique um pouco devagar, um pouco agarradinho. Amanhã vai fluir. Vai ser mais rápido. Por quê? Porque se você não entender isso, você não consegue nem ler a Bíblia.
Então nós temos que passar dessa primeira fase, que é mais dificilzinha, depois o negócio vai... O problema vai ser na sexta-feira. Diga sexta-feira. Sexta-feira vai ser um problema. Porque os outros crentes que não vieram vão tentar falar com você e vai dar rolo. Porque eles não vão conseguir te entender. Vão dizer que você está lunático, que você ficou doido, que você, entendeu? Porque assim, quanto mais de Deus você conhece, mais louco para o mundo você parece. Loucura para uns, poder de Deus para outros. É assim que diz Paulo. Amém, aleluia. Eles imputam por loucura aquilo que nós imputamos por poder. Amém? Amém. Pode ler Hebreus capítulo 5, verso 9? Está anotando tudo aí, né, irmão? Em 9. nome de Jesus. Então depois também você pode comprar o DVD. E sendo ele consumado... Vai vender, Felipe? Cadê Felipe? Vai vender, pastor Mico? Vai vender. Depois você compra a gravação. Porque, né, senão se esquece. Pode ler? Pode ler. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Observe isso. Veio a ser a causa da eterna salvação. Glória a Deus. Aleluia. Está começando a entrar no eixo. João capítulo 3. Vamos ler do capítulo 3 de João, verso 15. Pode ler? Pode? Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Pode ler o verso anterior. E do modo porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. No final eu vou abrir para você fazer algumas perguntas, né? Você já vai anotando as perguntas para você não ficar pensando depois na hora de falar, entendeu? Que aí você já faz rápido. Mas guarda a pergunta, no final a gente vai responder algumas. Mas observe isso aí. Ele se tornou a causa da eterna salvação. Ele foi levantado. Assim como Moisés levantou no madeiro a serpente de bronze. Você já ouviu falar dessa serpente? Quem nunca ouviu falar dessa serpente, levanta a mão. Bem alto, deixa eu ver. Meu Deus, então nós vamos ter que fazer uma aula depois para falar dela. Neustan se chama. A serpente de bronze. Que lá no meio do deserto, quando os filhos de Israel estavam em fuga, vinham as cobras do deserto e picavam eles. E eles morriam. Porque as cobras muito venenosas. Então Moisés foi falar com Deus: Senhor, o povo está morrendo. Deus falou assim: faz uma serpente de bronze. Põe ela no madeiro, levanta ela. Quando alguém for picado, diga para eles olharem para o madeiro. Quando eles olharem para a serpente que está no madeiro, eles serão curados. Então a serpente vinha, picava eles, eles olhavam para o que estava no madeiro, e esse é o argumento que os padres usam para dizer que pode ter imagem na igreja. Né ou não é? Marcelo Rossi é danado para usar esse exemplo. Agora, presta atenção. Agora, olha aqui. Só que mais tarde, Deus vai mandar o rei Ezequias destruir essa imagem. Porque o povo começou a queimar incenso para essa imagem e chamaram essa imagem de Neustan. Quando se tornou idolatria, Deus mandou destruir. Porque não era para ser idolatria, era só para ser um símbolo da presença de Deus. Porque aquela serpente que estava no madeiro é a chamada cobra-rei. E a cobra-rei é a cobra com que se faz antídoto para todas as outras cobras do deserto. O antídoto da cobra você não faz com o próprio veneno? Mas essa cobra-rei, o veneno dela, faz antídoto para todas as demais. Então aquele é Jesus, diga qual? O que cura você de todo o veneno de qualquer serpente. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Por que estava no madeiro? Estava falando da cruz.
quando você for picado pela serpente chamada Satanás, olhe para a cruz e para o Cristo que nela está, e você será curado do veneno de Satanás, que é a morte. É essa a mensagem. Aí o pessoal começou a queimar varetinha lá, incenso, Deus mandou destruir. Igual foi levantada a serpente, importa que Cristo seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna para sempre. Quem daí? Então a salvação, ela é meramente um presente de Deus. Deixa eu te dizer de novo, a salvação é um presente de Deus para você. Quem aí já deu um presente? Deixa eu ver, levanta a mão. Pouca gente, olha, você vê, pão duragem danado. Quem já deu um presente? Levanta a mão, deixa eu ver de novo. Já levantou mais umas 4 ou 5. Você deu um presente pensando em pedir de volta? Sim ou não? É normal que alguém dê um presente pensando em pedir de volta? Por que Deus te daria a salvação pensando em te pedir de volta? Deus te trata como filho e não como criancinha. Papai vai dar o presente, mas se fizer bagunça, papai toma. Você está por aí? Amém. Olhe para quem está sua e diga assim: Deus te trata como filho e não como criança. Abra lá em João, capítulo 1. Vamos ler o verso 12 e 13. Quem achar primeiro das duas pode ler. João. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quanto recebeu, Amém. Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus. A saber, os que creem No seu nome. no seu nome. Os quais... Só daí, Ah, por enquanto. A saber, os que creem no seu nome. Então diga, qual é o pré-requisito para ser filho? qual o pré-requisito para ser filho? Crer. Somente? Crer. Vamos ler o outro? Pode ler o 13? 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. De quem você nasceu? De Deus. Quando você nasceu de novo, você nasceu de quem? De Deus. Você não nasceu nem da carne nem do sangue. Lembra que Nicodemos falou? Como pode ser que um homem, sendo velho, poderá voltar a entrar no ventre de sua mãe e tornar a nascer? Mas não é esse nascimento. Nicodemos não entendeu nada. Não é nem da carne, nem do sangue, nem da vontade de um homem ou de uma mulher. Mas você, quando regenerado, quando nasceu de novo, nasceu do próprio Deus. Aleluia. Qual é a vida que Deus tem? Eterna. Qual é a vida que você recebeu? Porque Deus não tem outra vida para dar. Ele só tem para dar a vida que Ele tem. E a vida que Ele tem é? Eterna. Glória a Deus. Meu Deus, que coisa linda. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Aleluia. Verso 18. Quem pode ler? Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Observe isso. Você é filho de Deus, você foi gerado, você recebeu a semente de Deus, você tem a natureza de Deus, você foi dentro de você foi colocada a própria natureza divina. Deus, preste atenção que eu vou te dizer, Deus habita em você pelo seu Espírito. A própria natureza de Deus, a semente de Deus. Deus é bom ou Deus é mau?
Se uma semente de Deus foi colocada em você, o que isso significa? Que essa vida vai crescer em você, e ela vai ganhar lugar, e todo o mal, todo o humano, todo o eu, todo o ego vai desaparecendo, à medida que a vida de Deus vai crescendo em nós. À medida que essa natureza vai tomando conta. Amém? 1 de João, capítulo 3, verso 1. Pode ler? Sim. 1 João 3:1. Vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, que fosse chamados filhos de Deus. Vede quão grande é o amor que nos concedeu o Pai, ao ponto de sermos chamados Filhos de Deus. filhos de Deus. Se de fato somos filhos de Deus, isso aconteceu em nosso espírito. Diga comigo, isso foi um presente. E não foi dado porque eu merecia. Não foi dado porque eu tive bom comportamento. Porque quando Ele me salvou, eu estava em delitos, eu estava em pecados. Mesmo assim, Ele me deu o presente, o seu próprio Espírito, que entrou em mim. O Espírito de Deus se uniu ao seu Espírito. Você sabe que nós temos uma máxima popular, dita calvinista, que as pessoas têm muito bloqueio, que é aquela, uma vez salvo, salvo para sempre. Por que as pessoas têm muito bloqueio? Porque eles têm a ideia de que a doutrina calvinista diz que Deus, a uns, criou para a salvação eterna, e a outros, Deus criou para a condenação eterna. Como se Deus tivesse criado alguém para ir para o inferno, e outros para ir para o céu. Já seria injusto. E o livre-arbítrio não existiria. Aliás, esse pessoal não crê em livre-arbítrio, né? Então seria, exato, uma predestinação. Ou seja, eu já nasci destinado ao inferno. Então as pessoas têm bloqueio. Apesar de que as institutas de Calvino não dizem isso. Quem diz isso é o povo. Está conseguindo entender? Diga amém. Mas observe isso, observe isso. Se uma vez eu fui salvo, só deixaria de ser salvo se a salvação não fosse eterna. Ela é eterna? É eterna, então você está para sempre salvo. Agora, não pode dizer que Deus criou uns já para morrer condenado e outros já para serem salvos. Não, é salvo e recebe a vida eterna todo aquele que em Cristo crê. Quem pegou? Vai ficar fácil de você entender. Eu te dou um presente. Certo? Recebeu? Então diga, eu recebo. Se fosse um iPhone 6, hein? Plus, S, você receberia? Então eu vou falar, eu te dou um presente, você diga, eu recebo. Eu te dou um presente. Mas ele só vai permanecer com você se você tiver boa conduta. Se você pisar na bola, eu tomo ele de você. Então diga assim, tê-lo não é graça, é o meu mérito. Se eu andar na linha, eu tenho. Se eu não andar na linha, eu perco. O que é isso? É a anulação completa da graça. Porque não depende do que Deus fez, depende do que você vai fazer. Deixa de ser por graça e passa a ser pelo mérito. Quem pegou? E a salvação não é porque ela não vem de obras.
praticadas por nós. Vamos ler isso? Abre a sua Bíblia em Efésios 2. Efésios no capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pode ler de novo? Preste atenção, acompanhe aí na sua Bíblia, leia junto, vamos lá. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Diga comigo, é dom de Deus. Quantos aqui estão na igreja já há algum tempo? Levante a mão. Quem já ouviu falar que os dons de Deus são irrevogáveis? Levanta alto. Pô, se a salvação é dom, como é que vai revogar? Deixa eu mostrar agora, pra você ver. Aqui em Romanos. Romanos 11. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outra tradução, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis ou sem arrependimento. Deus não pode se arrepender do que fez. Você pegou? Se a salvação é dom de Deus, salvação não pode ser perdida. Posso falar? Pastor, por que então falaram tanto na nossa cabeça que se pecássemos, íamos para o inferno? Porque foi a maneira que os que não eram capazes de ensinar acharam para inibir a vida de pecado. Como? Fazendo um terrorismo psicológico. Mas esse terrorismo psicológico não funciona. Ainda se funcionasse? Concorda comigo que todo mundo sabe o que é inferno? Sim ou não? Sim. Alguém deixou de pecar por causa disso? Não. Então não é o que está escrito. A Bíblia diz assim, ó, que nós deixaremos de pecar quando entendermos o amor de Deus manifestado em Cristo. Ou seja, quando você entender que Cristo morreu no seu lugar, porque Deus te amou com um amor tão grande que foi capaz de fazer substituição, substituir você pelo seu próprio filho e matar o próprio filho que não cometeu nenhum erro no seu lugar, fazendo que ele pagasse por uma dívida que ele não tinha. Então, você vai parar de pecar. Eu ilustrei aqui já uma vez, eu vou ilustrar de novo. Quem aí já fez uma dívida? Quem já ficou devendo, meu Deus? O banco, alguém, qualquer coisa, cartão de crédito. Sangue de Jesus, né? Pastor, não me lembra do cartão de crédito na hora que eu estou na presença de Deus. Ó, quem fez uma dívida difícil de pagar? Tente imaginar que o credor vai atrás de você, vai até a sua casa e começa a gritar o seu nome lá na porta da sua casa, fazer um escândalo. Aí, quem vai atender a porta? Sua mãe.
Aí o credor pergunta por você, você ouve o barulhão, o escândalo, pensa, vai dar problema, vou lá. Quando você chega na porta, ele pergunta, cadê meu dinheiro? Você responde, eu não tenho. Ele levanta uma arma para te dar um tiro. Ele atira, sua mãe entra na frente. Leva o tiro. Cai morta aos seus pés. O credor olha nos seus olhos e diz assim, ó, agora está pago. Ele sai. Eu te pergunto, você vai fazer uma dívida nova? O dia que você entender que Jesus fez isso, você para de pecar. Pulou na frente do tiro que era seu. A dívida era sua, quem morreu foi ele, mas a dívida era sua. Quem pegou? Então esse é o primeiro estágio. Segundo estágio da salvação, não é no espírito, é aonde? Na alma. Abra sua Bíblia em Tiago. Então, a salvação do espírito se dá quando o Espírito de Deus entra no meu espírito, amém? Agora nós vamos para o segundo estágio, que é a salvação da alma. A salvação da alma pode ser chamada de transformação ou santificação. Eu prefiro a palavra transformação. Lembra? Sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Alma. Entendimento é alma. Verso 21, podemos ler? Tiago. É 1:21. Vos aperfeiçoei em toda boa obra para fazerdes a sua vontade. 1:21. Tiago, certo? É isso? Por isso, Não. rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícia, superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então diga comigo, o meu espírito. Ei, crente, acorda! Irmã, pisa na unha encravada dela, pisa. Pss, escute bem, presta atenção. O meu espírito é salvo pela fé em Cristo, amém? Amém. Mas a minha alma não é salva pela fé em Cristo. A minha alma é salva pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus transformará o meu entendimento, a minha mente, a minha alma, de uma tal maneira que quando você olhar para mim, você vai pensar que é uma outra pessoa e não mais aquela pessoa que você conheceu no passado. Haverá uma transformação tão grande e tão poderosa que quem olhar para você vai dizer assim: eu não estou mais te conhecendo. Quem está aí? Amém. Então digo que salva a alma. É a palavra de Deus. Então eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus, porque a vida da minha alma está escondida na palavra de Deus. Esquadrinhai as escrituras, porque julgais ter nela a vida. Quem pegou? Amém. A intenção de Deus é nos salvar completamente. Só que a salvação começa no espírito, depois na alma, né? E por último, no corpo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus 16. Só quem encontrou, diga amém. Amém. Verso 25. Porquanto
Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Lê o 24, 25 e 26, vamos ver. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vem cá, para ter vida eterna eu preciso negar a mim mesmo? Não. Sim ou não? Para ter vida eterna eu preciso pegar a cruz? Para ter vida eterna eu preciso de quê? Crer. Só. Então isso aqui já não pode mais estar falando da vida eterna. Não pode estar falando da salvação do Espírito, porque a salvação do Espírito não pode envolver nenhuma obra. É um dom gratuito de Deus, é um presente de Deus. Aqui está falando da salvação da minha, aí eu tenho que participar. Como que a minha alma vai ser salva? Quando eu estiver disposto a negar a mim mesmo. Quando que a minha alma vai ser salva? Quando eu estiver disposto a carregar a minha própria cruz. Cruz fala de quê? De morte. Para você ter vida de Deus na sua alma, você precisa morrer. Deixa eu contar um erro teológico que você vive cantando. Que eu diminua, que ele cresça. Acha isso na Bíblia. Se não foi João Batista que disse. Não serve de exemplo. Perdeu o reino. O menor no reino é maior que ele. Quem está pegando? A mensagem de Cristo é que você morra e ele viva. Cruz não fala de se diminuir. Cruz fala de morrer. Quem quiser vir após mim, diga, quer segui-lo? Quer segui-lo. Tome a sua cruz. Morra como ele morreu. Você tem que chegar num ponto de dizer, como Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Porque o tal do eu é um problema. É assim, ó. Eu acho, eu penso, eu não concordo, eu não vejo assim, do meu ponto de vista, e aí começa. Deus não pode fazer mais nada. Diga por quê? Porque você está vivo demais. Olhe para quem está do seu lado, seja profeta e diga, faça um favor para você mesmo. Dá uma sacudidinha, dá, vai, balança ele. Diga, faz um favor para você mesmo. Morra. Quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, quem resistir à morte de sua própria alma, vai perder a salvação da alma. Opa, olha o detalhe. A vida no espírito perde? Não. Na alma sim. Porque eu posso passar 20 anos aqui dentro da igreja sendo fiel. Quantos anos? 20. E se depois de 20 anos aparecer uma mulher aí? Quem pegou? E eu ficar seduzido. E eu caí em adultério. Os 20 anos de fidelidade eu joguei no lixo. Perdi tudo. Em um só ato de desobediência, perdi tudo que conquistei em 20 anos. E diz a Bíblia, se eu morrer nessa situação, tudo o que eu fiz de bom não será lembrado. E se eu me arrepender, os 20 anos voltam a contar? Não, vou começar tudo do zero. Então a salvação da alma eu perco e eu ganho. Perco e ganho. Quando que eu perco? Quando sou infiel. Quando que eu ganho? Quando sou fiel. Quando que eu perco? Quando eu não faço a vontade de Deus. Quando que eu ganho? Quando eu faço a vontade de Deus. Então, pastor, é certo dizer que a salvação não se perde? É certo. Pastor, é certo dizer que a salvação perde? Também é certo. É que quem diz que a salvação perde está olhando para a alma. E quem diz que não perde está olhando para o espírito. Mas como você já foi alfabetizado, você consegue ler por inteiro.
Está conseguindo entender? Diga amém. Porque os crentes de 100 anos atrás não sabiam ler, não. Agora você já entende. A salvação do espírito eu não perco, mas a salvação da alma eu perco. Se você pode perder a salvação da alma, você tem que cuidar para não perdê-la. Como? Morrendo todos os dias. Todos os dias somos entregues como ovelhas para o matadouro. Tem que morrer todo dia, porque você tem uma mania de ressuscitar. É ou não é? Olha, eu sou crente, mas não mexe comigo não, porque se eu descer do salto, diga o que é isso? Ressuscitou. Aquela velha mulher voltou. Como é que o cara fala? Se eu descer da cruz, tu vai ver. Que é isso? Ressuscitou. Estava lá crucificado, morto, agora ressuscitou e desceu. Você está aí? Então tem que morrer de vez. Todo dia você precisa morrer para você mesmo. Todo dia você precisa morrer para o seu ego. Todo dia você precisa morrer para as suas vaidades. Todos os dias você precisa morrer para os seus desejos. Para viver a vontade de Deus, os desejos de Deus. Amém, Jesus. Você vê que não é tão simples, né? Verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então observe. Salvação. Você ganha alguma recompensa por ter sido salvo? Tem recompensa? Não, porque recompensa é para quem tem mérito. Você foi salvo pela graça, então você ser salvo não te dá nenhuma recompensa. Porque antigamente, como é que nós pregávamos? Que se você era salvo, você ia ter um galardão. O que é o galardão? Recompensa. Como é que você vai ter recompensa por ter recebido um presente? Alguém te dá um presente e ainda te recompensa. Não, eu vou te recompensar, já que você aceitou. Você está pegando a estupidez? Irmão, era muita estupidez, era muita ignorância num lugar só. Então, a igreja de antigamente, graças a Deus, Deus nos tem dado capacidade de entender e nos tem revelado sua palavra, mas a igreja antigamente viveu debaixo de uma, presta atenção, de uma ditadura mental e psicológica que eu não sei como é que o povo sobreviveu. Joga bola, vai para o inferno. Vê televisão, vai para o inferno. Quem está aí? Cortou o cabelo, vai para o inferno. Pôs brinco, vai para o inferno. Passou batom, é do diabo. Usou calça, está no inferno. O homem pôs bermuda, vai para o inferno. Né? Eu tinha uns amigos que falavam assim, eu prefiro ir para o inferno, porque se lá no céu tem tanto de regra. Eu ia pregar para ele e falava, não, meu amigo, eu prefiro ir para o inferno. Porque é tão difícil ir para o céu, que eles preferem ir para o inferno. Está conseguindo entender ou não? Amém. Ir para Deus não é difícil, só basta crer. Vinde como estáis. Vinde os que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele não disse que ia pôr mais jugo, não. Ele disse que ia aliviar. Amém? Amém. Vamos lá. Terceiro estágio. O terceiro estágio da plena salvação de Deus é a salvação do nosso corpo. Isso é chamado glorificação na Bíblia. A salvação do corpo, como é que chama? Glorificação. Abre em Romanos 8. O pessoal já não está aguentando mais nada. Eu vou terminar por aqui. Vamos voltar amanhã. Não estou aguentando mais nada. Estou olhando para a cara de uns aqui. Eles estão numa cara de que precisa comer um sanduíche, senão cai. Você está aí ou não? Amém. Eu fui aqui na cidade num sanduíche gostoso no outro dia. Pensa num sanduíche bom.
Era num carrinho, tinha um puxadinho assim para frente. Aí tinha umas mesas lá, mas o sanduíche era muito bom. Eu nem lembro o nome mais. Só lembra o nome do lugar? Lá onde tem a tilápia. Tem até um peixinho lá frito. Quintal? Quem já foi lá no quintal? Lá é point de crente? Fica aberto até tarde, né? Crente dorme tarde, não é? Olha para esse crente que está do seu lado e diga assim: ei, já estou sabendo porque que Deus te trouxe essa noite. É para você pagar para mim. Aleluia! Eu vou te dar uma estratégia. Eu tenho um amigo que ele sempre tem uma estratégia. Toda vez que a gente vai comer, ele fala que esqueceu a carteira. A gente tem que pagar o dele, porque todo dia ele esquece. Ele fala: estou numa fome, mas esqueci minha carteira. O que a gente faz por boa educação? Paga. Como que eu pago? E ele aceita, porque ele é mal educado. Ou esperto demais. Romanos 8, verso 23, vamos ler. Quem aguenta mais 3, 4 versículos aí? 8, 23. Então vamos lá. 8, 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção ou a glorificação do nosso corpo. Amém? Amém. Filipenses capítulo 3. Verso 21. Filipenses capítulo... Está na Bíblia, irmão, vai com fé. Filipenses capítulo 3, verso 21. Você sabe que antigamente na escolinha das crianças, quando a gente era menino, quando a gente tinha 6, 7 anos, você tinha que decorar todos os livros da Bíblia. Hoje em dia o pessoal da escolinha está deixando muito mole esse negócio aí. Hein? Está ficando muito fácil. O cara vai lá, sai de lá e não decorou nada. Tem que decorar. Antigamente tinha que cantar. Além de saber os livros, você ainda tinha que ser afinado. Vamos lá. Quem pode ler? O qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. O qual transformará o nosso corpo de humilhação, o nosso corpo abatido, o nosso corpo mortal, o nosso corpo pecaminoso, o nosso corpo de vergonha, conforme o seu corpo glorioso, segundo a eficácia do poder. Amém? Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Segundo a eficácia do poder de sujeitar a ele mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Amém? Amém. Romanos 8, 29. Se você for embora daqui com isso, eu já vou sair feliz também. Pode ir? Só que aí amanhã você vem com a mente fresca, já sabendo disso, para a gente não ter mais que falar disso e entrarmos então na diferença do reino da salvação. Porque quando você descobrir o reino, você vai descobrir que talvez você nem tinha entendido o que era ser crente. Pode ler? Claro que só talvez. Pode ler. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para seres conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele não seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primeiro, diga: assim como foi com Cristo, será também comigo. Glória a Deus.
1 João capítulo 3, verso 2. 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Amados, agora sois filhos de Deus. Diga, no Espírito. No Espírito. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser, ou o que havemos de ser, ou seja, não se glorificou o nosso corpo. Amém? Amém. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E também seremos. Quem é gordinho, vai emagrecer. Quem é magrinho, vai engordar. Quem é baixinho, vai crescer. Quem é grande demais, vai diminuir. Porque nós vamos ser iguais a Ele. Braços e pernas como fogo reluzente. Como o latão que acabou de sair do fogo. Como o bronze derretido. Olhos como chamas de fogo. Cabelos amarelos como ouro, assim. Aleluia. Quem está aí? Amém. Assim que gaste menos dinheiro com a sua aparência. Porque é a plástica mesmo que vai fazer ele. Mas vai ser uma reforma tão geral, tão total. Você vai ficar irreconhecível. Aliás, a Bíblia diz até que a gente só vai saber quem você é por causa do seu espírito, não é por causa do seu corpo. Porque o corpo vai ser igual ao dele. E todo mundo vai voltar a ter a mesma idade. Quem é novinho demais vai ficar mais velho, quem é velho demais vai ficar novinho. Porque vamos ter todos a mesma semelhança de 33 anos. A estatura do varão perfeito. Quem está por aí? Alguma pergunta? Levante a mão e faça alto, em alto e bom tom. Pode falar. Não, uma. É uma salvação que acontece em 3 estágios. Sim. Certo. É. A alma é o seguinte: você não vai arrebatado. Não. O corpo vai ser transformado. Tá? Mas o arrebatamento do meu corpo depende da fidelidade da minha alma. Se eu for infiel, eu não posso ser raptado, porque os infiéis vão ficar aí. Então a salvação da alma é necessária para que eu seja raptado no dia de Cristo. Quem não for, né? Agora, pastor, a sua pergunta começou assim: eu fui salvo no espírito, não fui na alma e no corpo, certo? Isso é 99,9% da igreja. Foi salvo no espírito, mas na alma não é salvo ainda. Porque a maioria das pessoas nem se deixam ser trabalhadas pela palavra. Aliás, quando você vai ensinar a palavra para eles ficam bravos. Fica tudo irado, iracundo, bravinho. Diga por quê? Porque é isso que a Bíblia diz: recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Porque a um primeiro momento essa palavra gera ira em você, porque ela confronta tudo que você é e faz, e diz que você tem tudo que você é e faz, está errado. Aí você fica furioso, dizendo: eu não concordo, não é assim, entendeu? Por isso, então a Bíblia diz: acalme-se e receba. Porque a única maneira da sua alma ser salva é se a palavra puder trabalhar em você. Boa pergunta, parabéns. Pastor, e se acontecer de Jesus vier, levar os que são fiéis, e eu que não fui salvo na alma ficar? Aí ele tem a tribulação. Pastor, e se eu conseguir fugir para as cavernas e não morrer na tribulação?
Aí ele tem 1000 anos para bater em você, para você ser disciplinado. Por isso que diz, aquele que começou a boa obra em mim, há de terminá-la antes do dia do fim. Ele ainda tem 1000 anos. Presta atenção. Quanto você acha que você vai viver? Vamos ser otimistas, vai chegar no 100. Amém? Então pensa, tudo que você pode fazer de errado em 100 anos. Vai apanhar 1000. Está pago. Pegou? Quem entendeu? Mais alguém? Levante a mão e pergunte. Diga-me. A pessoa sem? Aceitou a Cristo? Sim. Ela vai ressuscitar. E vai ser disciplinada no tribunal de Cristo e no milênio. Ela vai ser julgada pelas obras. Porque o fogo julgará qual seja a obra de cada um. Se a obra da pessoa for de feno, palha ou madeira, se queimará. E ela não receberá galardão. Pelo contrário, disciplina. Mas se for de ouro, prata ou bronze, permanecerá. E ela vai receber uma recompensa segundo a sua obra. Oi? Isso tudo está ligado ao reino. Vai ressuscitar e vai responder no tribunal de Cristo e vai ser 1000 anos disciplinado por aquilo que fez de errado ou galardoado por aquilo que fez de bom. Então vamos supor que você é fiel até a morte. Amém? O milênio não vai ser no outro planeta, nem numa nova terra, vai ser nessa terra. Sabe, no mesmo lugar que você foi humilhado, a Bíblia diz que Deus vai te dar o governo de tudo. E diz que algumas pessoas vão governar sobre 5 cidades, sobre 10 cidades. Então imagina a cidade que te perseguiu, que te humilhou, que falou mal de você porque você era crente. Deus vai te dar o poder sobre aquela cidade. Você vai ser a autoridade máxima sobre a cidade inteira. Você pode chegar a ser, você está entendendo ou não? Mas caso você quiser continuar na vida que você leva, você vai trabalhar para mim. Porque eu vou reinar. Não sei você, mas eu vou. Entendeu? Aí eu vou lembrar de você. Pode bater lá na minha sala, lá, pedir um emprego, eu vou te arrumar uma vaguinha lá. Quem está por aí? Você sabe que a Bíblia diz isso, né? Eu estou falando de uma forma engraçada, mas a Bíblia diz isso. Olha o que a Bíblia diz. Das riquezas de origem iníqua, com elas granjeai amigos, para que quando essa vos falte, quando você morrer, esses amigos vos receba nos tabernáculos eternos. Então, eu faço a obra de Deus. Você trabalha o dia inteiro para ganhar dinheiro. E aí você pega o seu dinheiro e com esse dinheiro você me beneficia de alguma maneira. Me compra lá uma passagem para eu ir pregar não sei na onde. Você vai lá e paga o hotel para eu dormir aí, para pregar aqui na igreja. Você me leva para jantar e paga o jantar para que eu possa fazer a obra. E aí quando você morrer, as riquezas vão te faltar, porque elas não vão com você. E suponhamos que eu chegue lá, e você chegue lá do outro lado, no outro momento, e eu tenha governo e você não, porque você ficou preocupado com a sua vida enquanto eu preocupei com a obra de Deus. Eu vou estar numa boa posição e eu posso te receber e te colocar numa boa posição também, porque você foi generoso comigo. Por isso que diz que você deve investir nos que servem a Deus e fazem a obra, porque essas pessoas um dia vão te estender a mão. Com a riqueza de origem iníqua, granjeai amigos, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Mais alguém? Pode falar. Só para a gente seguir a ordem, ele depois você. Sim. Certo? É impossível. Impossível.
Para quem não tem a Cristo. Claro, você quer pôr mais quem lá? Para que é o inferno? Aí tem que tomar cuidado. Porque para Satanás e seus anjos, o que é traduzido para nós por inferno, a palavra é tartarô. Se traduz inferno, mas não é o mesmo lugar onde os espíritos dos homens vão ficar. O inferno dos homens é chamada Geena ou Hades. Não é igual o tártaro dos anjos. Quando diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, está falando do tártaro. Homens não vão aí. Os homens condenados vão para o Hades. Só que o inferno também não é o lugar que eles vão passar a eternidade. O inferno é uma sala de espera até o juízo final. É como se fosse uma delegacia. Quando alguém mata alguém publicamente, mata um inocente, por motivo banal, na frente de todos nós, ele está condenado ou não está? Sim ou não? Sim. Diga por quê? Todos nós somos testemunhas de que ele matou um inocente por um motivo banal. Certo? Mas eles vão levar ele direto para um presídio? Não. Ele vai para uma delegacia. Vai esperar o seu julgamento. E só depois que for julgado, vai ser conduzido para um presídio. Pelo menos tinha que ser assim. Apesar que hoje em dia já faz de qualquer jeito. Mas era para ser assim. A mesma coisa de Deus. Quem está condenado vai para o inferno. E vai esperar o julgamento. Ele vai ter um julgamento justo, chamado o juízo final. E depois do julgamento ele vai para o presídio, que é o lago de fogo, onde ele vai sofrer por toda a eternidade. Então o inferno não é o pior lugar para onde vão os condenados, irmão. Tem coisa pior para eles. O inferno é só o lugar que eles vão esperar o julgamento. Por isso que diz o texto lá de Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, diz assim, ó, e o inferno devolveu os seus mortos, e eles foram julgados. Está conseguindo entender? E depois de julgados, lançados no lago de fogo, que arde em chamas, aonde haverá tormentos eternos, aonde eles sofrerão eternamente. Irmã, se você morrer na tribulação, você vai reinar. Agora, se você fugir da morte, aí você não vai reinar, você vai ter que ser disciplinado. É melhor morrer. Por isso que lembra que o Ronaldo falou aquele dia, que se você ficar, se entregue à morte. Importa que você seja morto. Se ficar, morre logo, que vai ser mais vantagem. Os povos que não conheceram a Deus. Boa pergunta. Existe uma teologia que nós chamamos missão transcultural. É uma matéria da teologia sistemática, né? Como evangelizar povos não alcançados. E aí nós estudamos que a Bíblia Sagrada revela que existe uma revelação de Deus a todo o povo pagão. Deus se revela. E para ele se revelar, ele não precisa da Bíblia. Mas a todos os povos pagãos ele se revela de alguma maneira. Se eles creem na revelação de Deus, eles são salvos. Se eles não creem, são condenados. Entende? Isso é chamado na teologia o fator Melquisedeque, a revelação de Deus a povos pagãos. Por exemplo, Melquisedeque era rei dos jebuseus, era um povo pagão, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então Deus se revela. Por exemplo, eu fui pregar lá no deserto do Atacama. Para quem? Para descendentes maputes. Os maputes, que são os índios chilenos, eles são descendentes dos incas. E muitos dos maputes no deserto de Atacama, eles vivem como há 500, 700, 500 anos atrás. Eles são nômades e andam pelo deserto. Então a gente ia pelo deserto para evangelizar esse povo. A gente dormia nas areias, dormia lá no Vale da Lua, você tinha que dormir em cima de pedra, entendeu? Aí de dia aquele calor insuportável, à noite aquele frio danado, entendeu? É aquele negócio de doido.
E eles pegam aquelas iamas e eles vão andando no deserto com aquilo. O Atacama é o deserto mais seco do mundo. Lá no Atacama tem um fenômeno que acontece de 4 em 4 anos, chamado o deserto florido. Depois você procura isso na internet. Fotógrafos do mundo inteiro vão para lá e ficam esperando isso acontecer. De 4 em 4 anos acontece o deserto florido. Você dorme, eu presenciei isso. Você dorme num dia, não tem nada. Você acorda pela manhã no outro dia, o deserto inteiro está florido. Da noite para o dia. É inacreditável. Só que é umas florzinhas sensíveis demais. Você toca nelas, elas morrem. E elas ficam 3 dias e morrem. Então os Mapuches acreditam que aquelas flores Deus coloca para carregar o pecado deles. Então quando o deserto amanhece florido, eles passam 3 dias orando e confessando pecados. E eles lançam o pecado todo para as flores. E no 3º dia, o chefe Mapuche faz uma oração. E as flores morrem todas. Então, quando nós fomos pregar lá, eu disse que Deus enviou Jesus no lugar das flores. E para que isso não precise acontecer sempre, Jesus fez uma vez só. Porque se você não usar a linguagem deles, eles não vão nem querer te ouvir. Então eu não falava Deus, eu falava Upachá, porque eles chamam Deus de Upachá, você tem que falar assim. Vai pregar para um muçulmano, diga Deus, ele tem que falar Alá, entendeu? Alá mandou Jesus. Maomé não soube, mas Deus mandou. Quem está aí? Amém? Amanhã nós respondemos mais perguntas. Ou tem alguma pergunta que você acha que é essencial? Não? Diga. Não, de forma alguma, porque a doutrina do purgatório é que você vai ao inferno. E as chamas do inferno é que vão purgar você. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o que o católico prega de purgatório já não se prega mais, né? Você sabe que esse negócio caiu já tem tempo, né? Porque se você for um bom católico, você deve ter reparado lá atrás que já tinha caído isso aí. O Leonardo Boff escreveu até um livro muito importante sobre isso, falando das indulgências. Porque o Leonardo Boff, ele é um dos propulsores. Eles falam que ele é o criador, mas não é não. Os irmãos Boffs, ele e o irmão dele, o Leonardo Boff e o irmão dele, da teologia da libertação. Mas eles não são os criadores, não. São propulsores, são divulgadores. Ele pode ter até aperfeiçoado essa teologia. Mas essa ideia meio socialista, comunista, do Leonardo Boff, que fez ele, foi convidado a se retirar da igreja. Ele se escreve hoje como leigo, ele não é mais um padre. Por quê? Porque ele foi escrever das indulgências. Como funcionava? Se você morre condenado, você vai para o inferno, certo? Mas no final, o inferno vai ter que devolver você para o juízo final. Amém? Amém? Se você foi muito ruim, você sabe que vai para o inferno? Então, tem uma maneira de você ser remido. Diga como? Você vai fazer um processo de purgação da sua alma que começa pagando missas. Por isso a missa de 7º dia. Porque só no 7º dia pode iniciar esse resgate. Agora, você já conhece algum católico para qual não rezaram a missa de 7º dia? Sim ou não? Eu só conheci um. João Paulo II. Ele não teve missa de 7º dia, porque ele é considerado santo. Se ele é santo, não precisa ser purgado. Então, todos os outros se deram mal. E a purgação começa na missa de 7º dia. Mas você pode acelerar isso pagando uma indulgência. Hoje não, né? No passado. Mas eu tenho amigos que os avós deles têm pendurado na parede o pagamento da indulgência. Que o Vaticano dava uma carta, como um diploma, que vinha tudo escrito certinho, e quanto foi pago. Para quê?
Quando o inferno devolver você, o Santo Padre, que é o Papa, e a igreja dê um bom testemunho a seu respeito. Ele foi ruim, Deus, mas o dinheiro que ele deu fez a gente alcançar essas outras almas. Então, vamos perdoar ele. Quer dizer, quer saber se dá certo, vai lá. Tá doido, o que eu quero fazer no inferno? Não, é uma piada, purgatório é uma piada. Agora, o milênio não é inferno, porque não está purgando, você já é salvo. Está só te disciplinando, corrigindo. Não há salvação para quem já foi salvo. Você está sendo disciplinado, ensinado, doutrinado, corrigido, exortado, punido. Ixi, aí nós vamos falar mais no final da aula. Vamos deixar para outro seminário. Que aí nós temos que estudar em outro seminário as disciplinas do reino. Que é muita coisa, não dá para falar em poucos minutos. Mas pode esperar: açoites, prisões, expulsão de Jerusalém, trevas exteriores, pranto, ranger de dentes, e aí por diante. Vamos ficar de pé? Quem trouxe a carteira? Pelo amor de Deus, não vai dizer que esqueceu. Quem anima a vir amanhã? Para a gente estudar ainda mais a palavra de Deus. Então, agora que você já entendeu sobre a salvação tríplice de Deus, ou os 3 momentos da salvação de Deus, amanhã nós já vamos poder entrar na nossa aula já direitinho. Não falte, não perca, deixa Deus aperfeiçoar você, deixa Deus aperfeiçoar a sua alma, deixa Deus salvar a sua alma pelo poder da palavra dele. O entendimento da palavra é que salva a nossa alma. Quando você entende, sua alma vai sendo transformada. Conhecereis a verdade? Pegou? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Se você puder, repita comigo: Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos amado. Pela graça e gratuitamente nos tem concedido tão grande salvação, mediante a fé que temos em Cristo Jesus, teu Filho amado. Te agradecemos também por nos ter dado esta palavra poderosa, que é capaz de penetrar tão profundo, cujo poder pode salvar as nossas almas. Obrigado pela esperança que temos na ressurreição do Espírito, de que o Espírito Santo, no último dia, ou no soar da trombeta, ressuscitará os nossos corpos, os quais serão glorificados. E os que estivermos vivos, seremos arrebatados e glorificados em um abrir e fechar de olhos. Te louvamos por tão grande salvação, por tão completa salvação. Bendito seja para todo sempre o eterno nosso Deus, que entregou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Deus te abençoe.